Fala pessoas, e aí, tudo certo? Aqui é o professor Andrei e agora a gente vai falar sobre os peixes. Mas assim, quando a gente trabalha com peixe, a gente lembra logo daquele animal aquático, né? Então assim, a primeira coisa que vocês vão ter que lembrar, claro, que os peixes são animais aquáticos. Agora lembra, tá? Quando você pega esse termo aquático, você tem que lembrar que você vai ter peixe tanto de ambiente marinho, como de ambiente de água doce. Tá? Então você vai encontrar os peixes aí nos dois ambientes aquáticos, beleza? Mas aí você pode dizer assim, tá, e o que é que eu vou ter que saber dos peixes? Presta atenção. Quando a gente trabalha com esse vertebrado, com esses vertebrados denominados peixes, a gente vai ter que lembrar primeiro das características gerais. O que é que acontece? Quando a gente trabalha com o revestimento do peixe, que aqui a gente está citando pele, mas aí vocês lembrem de revestimento, o danado do revestimento de um peixe, ó, ele vai apresentar muco e é um revestimento úmido, ou seja, é uma epiderme úmida. Ei, com ou sem escamas, porque por incrível que pareça, a gente pode ter alguns peixes que não têm escama, tá? Mas assim, quando a gente fala de revestimento de peixe, a gente lembra logo de escama, tá? Porque é a grande maioria, beleza? Depois eu tenho o coração, olha pra cá, viu? O coração de um peixe, ele apresenta duas cavidades. Andrei, como assim ele tem duas cavidades? Um átrio e um ventrículo. Ei, o coração de um peixe, ele só tem um átrio e um ventrículo, tá? E assim, somente com sangue venoso, ou seja, só passa sangue venoso. Ah, Andrei, mas o que é um danado de um sangue venoso? É um sangue rico em CO2. Quando vocês pegarem por aí essa ideia de sangue venoso é um sangue que é rico em CO2, é rico em gás carbônico. Então, o sangue que passa no coração de um peixe é um sangue rico em CO2. Tranquilo? Outro detalhe, ó, circulação. Como é a circulação de um peixe? É uma circulação fechada. Lembrem que quando você diz que a circulação é fechada, é porque ela só passa dentro de vasos. A circulação fechada, ela só passa dentro dos vasos. A gente não pode esquecer disso. E um detalhe, além de só passar dentro dos vasos, a circulação é simples. André, mas o que é uma circulação simples? É a circulação em que o sangue só passa uma vez pelo coração. A circulação que o sangue só passa uma vez pelo coração, a gente vai chamar de circulação simples. Como eu disse a vocês que no danado do coração do peixe só passa sangue venoso, então esse sangue só passa uma vez pelo coração. Então você diz que a circulação é simples. Ah, como é a respiração de um peixe? Ei, o peixe é um animal aquático. Quando a gente trabalha com esses animais aquáticos, ó, a respiração é branquial. A troca gasosa acontece a nível de brânquias. Ei, pega o O2 da água e joga o CO2 na água. A troca gasosa acontece nas brânquias, tá? E outro detalhe, temperatura. Como é a temperatura corporal de um peixe? Olha pra cá. São animais pecilotérmicos. O danado dos peixes são animais pecilotérmicos. Andrei, o que é um animal pecilotérmico? Olha pra cá. É um animal de sangue frio. Tá, Andrei, mas não ajudou muito. É um animal de sangue frio, é o quê? Ei, olha pra mim. O animal de sangue frio, presta atenção, o animal de sangue frio é aquele animal que a temperatura do corpo depende da temperatura ambiental. Ou seja, se fora do corpo tá frio, o corpo tá frio. Se o meio tá quente, o corpo tá quente, tá? Não pode esquecer disso. E outro detalhe, a gente tem a reprodução. Como é que vai ser dada a reprodução de um peixe? Presta atenção. De maneira geral, tá? Presta atenção. De maneira geral, o peixe ele vai ter uma fecundação externa ou interna. Ou seja, se tem fecundação, é reprodução sexuada. Vai ter encontro de gametas. Esse encontro pode ser dentro do corpo ou pode ser fora do corpo. Lembrem que a diversidade de peixes é muito grande, tá? E outra coisa, ó, e ele pode ter ovos gelatinosos. Ele ainda vai ter a formação de ovas, como as pessoas chamam, ovas de peixe ou ovos gelatinosos, tá? Não pode esquecer disso. Isso aqui são as características gerais. Agora você pode dizer assim, ô Andrei, mas eu me lembro que o danado dos peixes tinha uma divisão, né? Um peixe com osso, um peixe cartilaginoso, isso mesmo, presta atenção. Ó, o danado dos peixes, a gente vai dividir ele basicamente em dois grupos, presta atenção. Nós vamos ter peixes que vamos chamar de condrites. A gente vai ter peixes que são chamados de osteíctes. Aí qual é o detalhe? Condrites, presta atenção, condrites são os peixes cartilaginosos. Condro, cartilagem. Osteícte são os peixes ósseos. Ei,
Ósteo, osso. Então, o que é que acontece? Andrei, por que um é peixe cartilaginoso e por que o outro é peixe ósseo? O peixe cartilaginoso é porque o seu esqueleto é formado basicamente de cartilagem. Ó, o peixe ósseo é porque o danado do seu corpo, o danado do seu esqueleto é formado basicamente de osso. Aí você pode dizer, tá, eu só vou ter que lembrar disso? Não. Você vai ter que lembrar, preste atenção, das principais características dos condrites, das principais características do osteícte e vai fazendo comparação. Preste atenção, ó. Condrite, um tem um esqueleto cartilaginoso, outro tem um esqueleto ósseo. O esqueleto ósseo. Depois eu tenho, ó, condrite, não tem opérculo. André, o que é opérculo? O opérculo é tipo uma tampa, você imagina como se fosse uma tampa, tá? Na parte lateral do animal, que vai fechar exatamente e vai proteger as brânquias. O que é que acontece? Os condrites, eles não têm essa tampa. Não tem essa tampa no corpo que vai proteger as brânquias. Eles vão ter fendas, que é o que nós chamamos de fendas branquiais. Tem aberturas. Então, o que é que acontece? O danado dos condrites, eles não têm opérculo, eles têm fendas branquiais, ou seja, as brânquias sempre vão ficar expostas. Porque o que é que acontece? A água entra pela boca e sai pelas fendas. Entra com oxigênio, sai com CO2, tá? Agora, o osteícte não. O peixe ósseo, ele tem um opérculo, ele vai ter uma tampazinha aqui, ó, que fica assim, ó. Ela fica bem assim. Essa tampazinha que controla e protege as brânquias, a gente chama de opérculo. Mas aí o que é que acontece? Do mesmo jeito, a água entra pela boca, aí o opérculo abre e a água sai pela abertura do opérculo, tá? Aí o que é que acontece? Ei, escamas, os condrites, ó, escamas dérmicas e epidérmicas. Como é a escama dos osteíctes? Elas são só dérmicas. Agora deixa eu dar um detalhe. Nas escamas dos condrites, imagine quando você pega uma escama de um condrite, você vai encontrar como se fossem uns dentículos. Esses dentículos, eles são afiados, tá? Então, assim, esses dentes que nós encontramos na escama dos condrites, esses dentículos que nós encontramos é para defesa do animal, tá? É para defesa do animal. Toma cuidado com isso. Depois eu tenho, ó, condrites, boca ventral, osteíctes, boca na parte anterior do corpo, ou seja, na parte da frente. E quando eu falo de boca ventral, é mais para baixo. Como o animal ele é horizontal, fica uma boca mais para baixo, tá? Aí eu tenho assim, ó, na parte reprodutora eu vou ter um clasper, que atua na fecundação interna, tá? Para fazer a cópula. E o danado dos osteíctes, ó, pode ter uma fecundação externa. Geralmente vai ter uma fecundação externa, beleza? Cuidado, viu? Ó, depois eu tenho a cloaca no condrite e aqui eu não tenho cloaca. Lembrando que a cloaca é uma abertura que vai funcionar para vários sistemas, tá? Principalmente para saída de sistema de excreção, tá? E sair para entrada e para ajudar na reprodução. Mas, ó, o osteícte não tem cloaca. E outra coisa, aqui é importantíssimo. Condrite não tem bexiga natatória. Não é nada não, viu? É natatória. E o osteícte tem bexiga natatória. Aí você pode dizer assim, tá, Andrei? Mas para que serve uma bexiga natatória? A bexiga natatória nesses animaizinhos aqui, eles são os órgãos hidrostáticos, ou seja, trabalham com o equilíbrio do animal. Aí você pode dizer assim, tá, Andrei, mas o condrite, ele não tem a bexiga natatória. Não, mas ele vai ter um fígado maior. Ele vai ter um fígado volumoso. E o fígado volumoso, do condrite, vai atuar como um órgão hidrostático, porque já que ele não tem a bexiga natatória, outro órgão vai ter que fazer esse papel hidrostático, que nesse caso vai ser um fígado volumoso, tá? Aí você pode dizer assim, tá, Andrei, quem são? Me dá exemplos aí de condrites para vocês não esquecerem mais nunca. Sempre que você trabalhar com os condrites, ó, é só lembrar os tubarões e as raias. Tubarões e raias são peixes condrites. Ah, Andrei, e os osteíctes? São os outros, ó. Tá aqui esse bonitinho aqui, ó, como exemplo de osteícte, tá? Então, resumindo, trabalhou com os peixes, ó, aqui tá as características gerais, e aqui tá as duas classificações, ó, e a diferenciação, as principais características de cada classificação.
Tranquilo? Quer copiar agora, né? Vou sair da frente pra tu tirar a foto. Valeu!